Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar início então à disciplina de medidas elétricas e essa aula foi dividida em duas partes, tá? Parte 1, parte 2. Bom, iniciando sobre medidas, a gente sempre inicia com aquela pergunta, né? O que é medir? O que passa na cabeça de vocês agora quando eu falo sobre medir? Qual é a primeira coisa que vem em mente, né? Na sua cabeça sobre medição? Medições no dia a dia. O que você está acostumado a medir no seu dia a dia? Eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente pode citar. Dimensões de peças, velocidade de automóvel, consumo de energia, volume de combustível, volume de leite, tempo de cozimento, potência de lâmpadas, tamanho de peixe, rotação de motor. Tudo que você vai chegar a um valor, né, a um número que te represente alguma coisa, você então está medindo. Às vezes você faz isso no seu dia a dia, mas você não parou para analisar o quanto isso é importante no seu dia a dia, né? Pensa aí no seu consumo de energia ou no número de litros de combustível que você coloca no tanque. Isso vai afetar diretamente o quanto que você vai pagar para poder ter esses produtos, né? Então a medição ela é importante no nosso dia a dia, não só a medição vinculada à nossa disciplina, que é medir energia elétrica, né? Mas qualquer outra medição no nosso dia a dia ela é importante. Então qual que é a importância de você medir alguma coisa, né? Então, o conhecimento amplo e satisfatório sobre um processo ou fenômeno somente existirá quando for possível medi-lo e expressá-lo através de números. Então, pensa aí com vocês. Novamente voltando à nossa realidade, né, sobre energia. O quanto que eu gastei de energia ativa. Então, é importante essa medição tanto para quem me fornece essa energia, né, tanto para mim, né, em relação ao pagamento. Eu não vou querer uma medição errada em relação ao meu consumo e pagar por uma energia que eu não consumi. Né? Então, essa é a questão da medição, ela é muito importante para a gente hoje no dia a dia. Sempre foi, né, na realidade. Exemplos de medição. Vamos pegar aqui um exemplo 1 de medição. Eu tenho um pedaço de madeira, certo? E eu tenho ali embaixo uma medição. Foi dado para mim uma régua, né? Vou chamar de régua, porque quando eu bato o olho naquela figura, você já te leva a entender o que? Ali eu tenho 2,4 centímetros. Olha que a minha régua não tem escala, certo? Então, eu tenho 2,4 unidades de alguma coisa. Então, esse pedaço de madeira, ele tem 2,4 unidades de alguma coisa. Essa unidade, ela tem, na minha régua ali embaixo, um valor definido. Então, entre um número e outro, eu tenho uma unidade, né? O que representa essa unidade? Depende do que você está usando para medir. Então, eu tenho aqui o meu objeto que vai ser medido, ok? Instrumento de medição é o que foi colocado logo abaixo, né, próximo ao meu objeto medido, para mim poder ter uma referência de um valor. Se eu tenho uma referência de um valor, é porque foi criado um sistema internacional de medidas que eu posso chegar a um valor de 2,4 alguma coisa, ok? Então, 2,4 é uma indicação que eu tenho do produto, que poderia ser 2,4 metros, 2,4 centímetros, 2,4 milímetros. Isso vai depender de qual que é a escala, qual que é a minha unidade ali na minha escala. Pegar um segundo exemplo de medição, vamos pegar aqui um carro, né, qualquer, minha Ferrari, e essa Ferrari ela tem ali dentro um motor, um gerador elétrico. E ele trabalha com a tensão de 12 volts, certo? E aí foi me dado a seguinte informação, que uma constante do sistema de medição corresponde a 8,33 km por hora por volts. Então, se esse gerador trabalha com a tensão máxima de 12 volts,
e o meu carro ele tem uma constante de 8,3 km por hora por volts, qual é a velocidade máxima desse carro? Então, se eu quiser saber a velocidade, basta eu pegar a minha tensão, multiplicar pela minha constante, então eu tenho a velocidade de 100 km por hora. Bom, o que é medir? Tá? Já já a gente volta ao exemplo da Ferrari lá, aguenta aí. O que é medir para vocês? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta em aula, né? Mas como agora a gente está gravando a vídeo aula, então reflita aí com vocês. O que é medir? Medir é o procedimento experimental através do qual o valor momentâneo de uma grandeza física mensurada é determinado com um múltiplo ou com uma fração de uma unidade estabelecida por um padrão e reconhecida internacionalmente. Então, voltando lá ao meu exemplo da madeira, eu tenho que ter uma medição padrão naquela régua embaixo, tá? Esse valor pode ser algo maior ou menor à minha medida de referência. Então, ele pode ser um múltiplo ou pode ser uma fração desse valor medido. Então, se aquela régua minha fosse dada, a cada unidade fosse 1 centímetro, eu teria 2,4 centímetros, tá? Algumas definições importantes para saber em medidas. O mensurado é o objeto da medição, é aquilo que eu estou querendo medir, certo? É a grandeza específica submetida à medição. Lá no nosso caso era a madeira ou a velocidade, que é que eu quero chegar, né, do carro. A indicação é o valor de uma grandeza fornecida por um sistema de medição, que lá no nosso caso era 2,4. Essa era a indicação que foi medida. Indicação direta é o número mostrado pelo sistema de medição. A indicação direta pode ou não ser apresentada na unidade mensurada. Tá? Isso é importante também, que é o caso lá do nosso carro. Ok? Então, vou pegar o exemplo do carro. Atenção, né? Eu tenho ali meu carro, que é o objeto que eu quero medir, certo? Eu tenho ali o meu instrumento de medição instalado ali dentro do eixo do motor do carro. Eu tenho uma indicação de 100 km por hora. Essa foi a indicação que eu tive no painel do carro pelo meu instrumento de medição. Eu tenho a indicação direta, que eu sei que a velocidade depende da tensão e eu tenho 12 volts. Então, se você analisar todas essas informações, você compondo tudo isso, você chega à variável que você precisa, né? Sempre tendo ali, então, uma referência, um padrão ou uma unidade que você vai usar como uma escala. Medir para quê? Por que eu quero medir? Por que é tão importante fazer uma medição? Eu acho que com base nos exemplos que eu já dei anteriormente, já dá para chegar a uma conclusão em relação a essa pergunta, né? Eu posso medir para monitorar alguma coisa. Eu quero observar passivamente uma grandeza. Não sei, eu quero medir uma temperatura ao longo do dia, ao longo do ano. Como que está se comportando essa temperatura no estado, numa cidade e assim por diante. Eu estou medindo algo para poder monitorar. Você pode medir para poder controlar. Né? Você observa, compara e age para manter dentro das especificações. Um sistema de controle, né? Vamos supor que eu quero monitorar a temperatura do meu quarto para poder fazer com que o meu ar-condicionado mantenha a temperatura na qual eu setei no controle remoto. Então eu tenho que medir a temperatura para daí agir no motor do compressor do ar-condicionado para poder controlar essa temperatura. Então é o medir para controlar. Tem o medir para investigar. É quando eu quero descobrir alguma coisa, eu quero descobrir algo novo, ou eu quero descobrir algo para explicar um fenômeno, alguma coisa que a gente precisa, né, que ainda não tem uma explicação, então eu preciso medir uma variável para ver se aquela variável é o que está afetando um efeito que está acontecendo em alguma coisa. Então seria a nossa parte da pesquisa, tá? Medir para investigar. Medir para monitorar. O que eu posso falar sobre isso? Compra e venda de produtos e serviços. Então eu vou medir e vou monitorar para eu poder vender, né? Então eu vou medir para monitorar o quanto que você está gastando de energia, o quanto que você está gastando de água,
né? O quanto que a bomba passou de combustível para o seu tanque do seu carro. Para que eu vou medir isso? Para poder cobrar de você o valor correto e justo, né? A qual um sistema complexo definiu o preço daquilo, ok? Não vamos entrar nesse mérito. Eu vou medir sinais vitais, pressão arterial, temperatura, nível de colesterol. Eu estou medindo para monitorar as situações de saúde, né? Estou dando aqui alguns exemplos, ok? Atividade esportiva, qual foi o tempo gasto para me dar uma volta em uma pista de caminhada ou algo assim, tá? Então eu estou medindo para monitorar, para mim ter uma referência também. Medir para controlar. Imagina que você vai num posto de combustível e você tem um pneu e vai mandar calibrar esse pneu lá naquela mangueirinha que tem no seu posto de sua preferência, certo? Quando você faz a ligação, ele vai medir a pressão interna do seu pneu, do seu carro ou da sua moto, e ele vai comparar com o que você setou lá no display. Se por acaso o pneu estiver murcho, né, com a pressão mais baixa, ele vai injetar ar até atingir a pressão de referência, e aí ele vai atingir a pressão de referência, ele para, né, porque ele está definido que ele tem que manter aquele valor. Se a pressão estiver maior, então ele vai esvaziar o pneu até atingir a pressão correta. Então, ele vai agir sobre e vai encher o pneu, no caso aqui do exemplo, né? Para até atingir o valor que você definiu para ele encher. Ainda no medir para controlar, você tem aqui alguns exemplos, né? Vamos pegar aqui em cima um submarino que tem um reator ali, né? Que vai gerar força, energia para poder girar a hélice. Então você tem todo um controle ali de potência, um controle de temperatura do reator, tudo está interligado, tudo está definido, você monitora tudo para que não saia do controle. Então se você tem uma elevação muito grande de temperatura, você pode explodir um reator, né? Então você está monitorando tudo ali, medindo para poder controlar, medir a velocidade com que você vai andar com o submarino, isso depende da velocidade da hélice. Então, tudo isso você está medindo para poder controlar. Aqui embaixo tem um sistema de geração off-grid, né? Então, eu tenho a placa solar. A placa solar vai pegar aqui a radiação do sol, que varia ao longo do dia. Eu tenho um inversor que vai medir essa tensão e vai controlar para poder carregar as baterias, né? As baterias estando carregadas, eu tenho um inversor CA que vai pegar essa tensão e vai inverter ela para uma tensão equivalente à tensão da residência a uma frequência de 50, 60 Hz. Então, para que isso tudo funcione, o meu sistema tem que ter a capacidade tanto de fazer isso como medir para ver se está dentro do normal, se não fazer a correção, né? Que seja no chaveamento das chaves eletrônicas e assim por diante. Pensa num avião. Imagina um avião para poder ficar no ar, né? O que eu preciso medir para poder controlar esse avião? Aqui segue alguns exemplos: pressão, altitude, temperatura, né, interna do avião, externa, a rota que ele vai andar, estou monitorando para ver se ele está seguindo a rota correta, a velocidade de cruzeiro, né? Tudo isso aí eu preciso estar controlando para poder ter um excelente voo, né? Porque o avião ande tranquilamente. Poderia voar com muito menos informação? Poderia, né? Mas quando se trata de um voo com piloto automático, quanto mais informação eu tenho, melhor seria para o meu avião, né? Uma situação mais na nossa realidade é a questão do controle de operação de sistemas elétricos, né, em tempo real. Então, no caso aqui da Eletronorte, em Cuiabá, ela tem ali monitoramento de todas as suas linhas de transmissão, e sempre que acontece uma tempestade, alguma região longe onde tem a sua linha, cai um raio na linha, ela está ali na central monitorando tudo isso. Se for necessário, ela vai remover, né, uma linha do sistema ou tentar religar uma linha que saiu do sistema. Então ela está sempre ali medindo tensão, medindo corrente, ver se o sistema está ligado ou não. Então ele está medindo as coisas ali em tempo real para poder controlar
o sistema, né? Medindo o fluxo de carga, né, de potência, para poder controlar o fluxo de potência, da onde para onde que vai, de qual turbina, de qual gerador que eu vou deslocar uma maior ou menor potência. Olha para vocês terem noção de quanto é importante, né, a parte de medição na nossa vida, no dia a dia, na nossa profissão e assim por diante. Medir para investigar. O que seria o medir para investigar? Isso vem de muito antes, né? Quando as pessoas querem inventar alguma coisa ou querem descobrir um fenômeno, sempre vai haver as medições para poder chegar a uma conclusão, né? Assim como surgiu as escalas, né? Os valores padronizados, tudo foi feito medições, investigações e é necessário você definir qual instrumento que vai ser utilizado, né? Precisa também saber qual instrumento eu vou usar, qual escala vai ser utilizado. Não é simplesmente medir, mas vou medir o que, com qual instrumento, né? Tudo isso é importante na parte da investigação. Pequenas diferenças nas medidas podem levar a conclusões completamente diferentes. Então isso é verdade, tem que tomar cuidado, né? No nosso dia a dia, o que eu estou medindo, isso pode mudar alguma coisa. Então vamos pensar aqui numa medicação, né? Quantos ml eu preciso para dar para uma certa pessoa, né? Se a medição for feita errada, isso pode ter problemas, né? Pode complicar ou pode não ter efeito a medicação. Então é importante essa questão da medição. Ainda no medir para investigar, eu tenho, para que eu vou fazer isso? Compreender, né? Descoberta científica, estudar fenômenos, dominar algum conteúdo, alguma informação, ou validar algo, né? Então eu preciso medir para investigar, para falar, ó, isso está correto, isso está funcionando, isso está ok. Então é o medir para investigar. Quando você conserta alguma coisa e você vai fazer a medição, né? Vai fazer a comparação com o real, com o esperado, para ver se está funcionando. Para evoluir, né? A gente sempre vai medindo as coisas para poder melhorar, tipo eficiência, né? Eficiência energética. Eu estou tentando medir as cargas para ver qual carga é mais eficiente. Então, é o medir para investigar. Melhorar continuamente, expandir limites, né? Então, isso tudo se enquadra em medir para investigar. Elementos da inovação tecnológica. Vamos falar aqui que você tem uma ideia, né, um invento e você tem uma oportunidade. Para você sair daqui e chegar num produto, serviço inovador, você vai passar por muita medição, muitas situações onde você envolve a medição. E vamos tentar listar algumas delas aqui, depois identificar o que seria medição e não. Né? Para mim sair de uma ideia e chegar num produto ou serviço inovador, quais etapas eu preciso passar? Dentre essas etapas, o que envolve medição e o que não envolve, tá? Então vamos lá. Pesquisa aplicada, eu preciso fazer para mim sair da ideia e chegar no produto. Eu preciso fazer ensaios, eu preciso fazer a prototipagem se for criar alguma coisa, né? Eu preciso fazer o desenvolvimento disso, design, processo de fabricação, como que vai ser feito, plano de produção, controle de qualidade, patenteamento desse produto, se é algo novo, é uma ideia nova, certificação, o marketing e produção, né? Até chegar ao produto final, então, provavelmente você vai ter que passar por todas essas etapas. Dentre essas etapas, onde tem uma medição? Quais dessas etapas envolve algum tipo de medição? Vamos tentar identificar junto aqui qual que seria? Pesquisa aplicada. Se eu vou fazer uma pesquisa ali, eu preciso ter dados estatísticos, eu preciso ter informações, tudo depende do que você está fazendo. Eu preciso definir se aquele meu produto é mais eficiente que o outro, ou se vai funcionar ou não, né? Então tem que ter uma pesquisa aplicada ali. Processos de fabricação. Eu preciso definir as máquinas, o processo, como vai ser feito, o tamanho, tudo, né? Que aí também já envolve o design. Ensaios. Se você faz ensaio, você vai comparar a qualidade do produto.
Prototipagem, não precisa nem falar mais nada, né? Você precisa criar uma placa, alguma coisa ali, um produto, você tem que desenvolver isso. Desenvolvimento, né? Para você chegar no seu produto, você precisa definir ali as medições, né? Todo o processo. Plano de produção, quantos que eu vou produzir por dia, por mês, por semana. Controle de qualidade, você precisa envolver números, né? Quantos estão saindo com a qualidade boa, quantos está saindo ruim, quanto é o percentual esperado, né? O que eu quero de qualidade, é valor, né? Certificação, eu vou envolver também aí metrologia, para me certificar que realmente esse negócio funciona, né? Eu preciso comparar, certificar isso com algo, com alguma coisa. Produção também envolve, né? Quantidade de produto, quantidade de pessoas, tudo vai envolver aí valores. Será que o design também envolve valores? O design pode ser grande, pode ser pequeno. Será que o tamanho afeta? Para mim mexer com o tamanho, eu também mexo com medição, né? O marketing, será que também envolve valores? Quantas pessoas eu quero atingir com o meu marketing? Quantas pessoas no mês? Quanto de venda eu quero atingir? E patenteamento, será que precisa? Patenteamento acho que não, né? Aí é uma certificação, um documento para provar que aquela ideia ali é sua. Não sei, mas pode ser que envolva. Quanto custa para patentear um produto? Tá vendo que tudo existe aí, uma questão de medir alguma coisa, né? E de uma forma direta ou indireta, sempre envolve aí algo a ser medido, ok? Instrumento de medição. É um dispositivo usado para fazer a comparação entre a quantidade medida de uma grandeza física e a quantidade padrão internacional. Então aqui a gente já começa a falar um pouquinho mais da nossa realidade da disciplina, né? Nós vamos trabalhar ao longo do semestre com muitos instrumentos de medição. Será que esses instrumentos estão sempre calibrados? Será que está medindo o valor correto? Eu posso pegar um instrumento de medir corrente e medir tensão? É possível. Eu posso pegar um instrumento que mede uma variável e medir outra? Né? E o fundo de escala é importante? Eu posso medir uma tensão de 12 volts com um fundo de escala de 1000 volts? Será que vai afetar alguma coisa nessa medição? Isso que a gente vai começar a investigar a partir de agora, ok? Espero que até o final do semestre vocês aí tenham uma ótima visão sobre medidas elétricas, né? E como a gente aplicar isso, os equipamentos, os instrumentos, como especificar um equipamento de medição para que vocês tenham aí o menor erro possível, né? Na medição. Bom, o instrumento de medição, em qualquer modo de uso, ele não pode de forma alguma alterar ou perturbar o corpo ou o sistema sob medida. Imagina se eu pegar um amperímetro, ele vai ser ligado em série com o meu circuito. Imagina se eu abro o meu circuito, coloco o meu amperímetro e o meu amperímetro se transforma numa carga que vai afetar a medição de corrente do meu circuito. Isso não pode acontecer. Por isso que no amperímetro, a impedância dele é muito pequena, é praticamente um curto-circuito, né, entre os terminais do medidor. Por isso que se você ligar no modo amperímetro e colocar na tensão, na tomada, você vai provocar um curto-circuito, porque internamente dentro do medidor não tem impedância, né, é um curto. Então, se você pegar um multímetro, colocar na escala de corrente e medir tensão, você vai provocar um curto-circuito. Então, tome muito cuidado com isso. Então, o meu medidor não pode afetar a medição. Se eu pegar um multímetro e for medir a tensão de uma bateria de 12 volts, e esse meu multímetro precisar de uma energia para poder ser alimentado e afetar o valor da medição, ou sugar ali uma parte da tensão para ele, ter uma queda de tensão sobre o meu medidor, isso não pode acontecer. Por isso que na medição de tensão existe uma alta impedância entre os terminais do multímetro. Ele não pode ter corrente circulando, né, ou a mínima possível pelo medidor para não afetar o valor real a ser medido. Por isso, cada instrumento de medida deve ser projetado e utilizado para sua aplicação específica, uma vez que quase sempre
O seu uso para outros fins costuma gerar erro na medida e perturbações no sistema, né? Então, perturbações aí, ó, curto-circuito, toma cuidado, tá? Com o exemplo que eu dei aí do amperímetro. Podem ser divididos em dois tipos, então, os instrumentos de medição. Instrumento padrão, que são projetados para simular ou reproduzir uma grandeza ou uma unidade de medida, e seu uso é restrito ao laboratório ou avaliação de instrumentos de medida. Vamos pensar aqui o medidor padrão, então, no nosso dia a dia. Você está achando que o medidor da sua casa de consumo de energia está medindo errado. Então, você vai ligar para a concessionária de energia e pedir para ela fazer uma ferição no seu medidor. O que ela vai fazer? Ela vai tirar seu medidor, levar para o laboratório e vai fazer uma comparação com o medidor padrão. Vai colocar os dois para medir a mesma coisa. Então, o padrão, ele é a referência. O seu medidor tem que medir o que está mostrando no padrão, dentro da sua faixa de erro que é permitido para o seu medidor. Tá? Então, ele é muito mais preciso, ele é muito mais robusto e muito mais caro também. Então, pelo fato de serem usados como referência, são bem construídos, mais complexos, requerem condições especiais de uso, manutenção, posicionamento, transporte e montagem. Existem os instrumentos de medida, são projetados e usados para se obter a medida de uma grandeza. Não tem o grau de satisfação de um instrumento padrão e por isso o seu erro é considerável, normalmente entre mais ou menos 0,5% e mais ou menos 5%, que são todos os medidores aí que você encontra comercialmente para medir, né? O que você quer medir, independente. Sempre vai indicar ali no manual do produto qual é a faixa de erro que ele tem, que seja de energia, que seja de temperatura, ele vai ter então ali uma faixa de erro esperado para aquele medidor. Tem aqui embaixo o exemplo, voltímetros, amperímetros, termômetros, barômetros e etc. Tá? Errar é inerente, né? A gente sabe disso. Medições geram erros, isso também, né? E como que isso acontece? Então vamos pensar aqui, eu tenho um objeto a ser medido, tá? A ser mensurado. Eu tenho um sistema de medição que vai medir essa variável, esse objeto. E ele vai ter no meu display, na minha tela, o que seja ali, uma indicação do valor medido, certo? Então, eu posso ter aqui nesse sistema de medição imperfeições, né, do sistema de medição, alguma coisa ali mal construído, coisas vinculadas ao sistema mesmo, não está ligado diretamente a quem está medindo, tá? Aí tem os procedimentos de medição, né, que tem todo um protocolo que você precisa seguir para poder fazer essa medição. Então, se não seguir esse protocolo, ela pode interferir na medição. As condições ambientais, né, às vezes você precisa ter a temperatura ambiente, umidade relativa do ar, uma certa situação de controle para poder fazer essa medição também. Má definição do mensurado, tipo, eu vou medir alguma coisa que seja uma escala muito alta, né? Sei lá, algo que seja ali 10 volts, eu vou medir com algo que mede 1000, então isso vai prejudicar, então eu tenho que mais ou menos saber o que eu vou medir, que tipo de instrumento ali que eu vou ter que usar, que escala, né? Isso é importante. Influência do operador, né? Isso acontece muito, a pessoa que está medindo ali não saber medir, não saber posicionar o instrumento a ser medido, então isso vai afetar também, vai causar erros na medição. Então, isso vai aumentar ou diminuir o erro do valor indicado na saída do instrumento, né? O processo de medição, então, como que funciona? Eu tenho um sistema de medição, eu tenho um procedimento de medição que precisa ser executado, eu tenho que definir ali, estabelecer minhas condições ambientais, tá? A definição do mensurado e o operador também precisa saber o que ele está fazendo, né? Geralmente esses processos de medições, eles são regulamentados por normas NBR e na norma ela define todo esse passo a passo da medição, dos ensaios que precisa ser feito para medir. Vou dar um exemplo, quando a gente faz algum tipo de ensaio em transformadores, tem todo um procedimento de temperatura ideal, a umidade relativa do ar, então isso precisa ser levado em consideração
para mim ter um valor adequado na saída da medição, né? Para mim ter um resultado então ali de medição. Resultado da medição. A definição disso, né, é o conjunto de valores atribuídos a um mensurando, né, completado por todas as outras informações pertinentes disponíveis. Exemplo, medição do volume de água. A gente teve um caso aqui que a gente precisou fazer num TCC, a medição da vazão de água lá na engenharia sanitária. E aí, para poder medir a vazão, ele me dava pulsos, né, o medidor. E para me transformar aquele pulso num valor de metros cúbicos por segundo, por hora, que seja, o que era feito? Era monitorado ali um certo intervalo de tempo, né, a água saindo, e depois pesava essa água para transformar isso em vazão, né, com base no peso da água. Só que a temperatura da água, naquele instante, afetava então o peso dessa água também. Então, cada temperatura, existia uma constante de multiplicação para obter, então, essa vazão com base no tempo que foi coletada aquela água. Então, tudo isso aí é importante na hora de você fazer as medições. Não é simplesmente você usar um valor padrão. Então, tem que checar, quando for feita a medição, quais variáveis ali envolvidas pode afetar a sua medição. Resultado da medição. Então, tem ali a medição, tem um sistema de medição, tem a indicação. Eu vou ter ali um resultado base, né? Eu vou medir e vou ter um resultado base. Isso pode ter ali uma incerteza da medição. Meu medidor ali, ele pode ter um erro, mais ou menos alguma coisa, percentual, né? Que a gente chama de incerteza da medição. Eu tenho o valor verdadeiro, né? Que é daquele produto, mas o meu medidor, meu sistema a ser utilizado, ele não tem tanta essa precisão, ele existe então um valor onde fala, ó, essa medição tem um erro ali, não sei, de 0,5%, então ele vai estar dentro dessa faixa, mesmo sabendo aonde que é o valor verdadeiro ali, no caso aqui na teoria, né? Eu não vou saber lá o valor verdadeiro, meu instrumento vai falar que existe um erro ali envolvido naquele processo de medição, mas que está dentro do padrão, ok? Então, com tudo isso, você obtém então um resultado da medição, né? Que é o meu RM. E como que eu chego ao resultado da medição? O que seria isso, né? O resultado da medição, então, ela é a faixa de valores dentro da qual deve se situar o valor verdadeiro mensurado. Então, o meu resultado de medição ele deve estar dentro daquela região ali, ó, que é quem? O meu resultado base, mais ou menos ali a minha faixa de erro, tá? O resultado base, então, ele é a estimativa do valor do mensurado que acredita-se mais se aproxima do seu valor verdadeiro. E as incertezas de medição? É o tamanho da faixa simétrica e centrada em torno dos resultados base que delimita a faixa onde se situa as dúvidas, né, associadas à medição, certo? Então, fazendo isso, você vai ter ali um resultado satisfatório, né? E o que a gente sempre espera é que a gente elimina o maior número de erro, né, possível em cima disso. Quais são os pilares da metrologia? Quando eu falo em medir alguma coisa, quando você atua em alguma situação onde envolve a medição, você tem que pensar na seguinte situação: honestidade, conhecimento e bom senso, né? Isso aí é os pilares da nossa parte aí de medição. Falando agora um pouquinho de medidas elétricas, né, na manutenção, um instrumento de medição elétrica, né, voltando agora a focar na parte elétrica, um instrumento de medição elétrica é um dispositivo que permite um estado de um fenômeno físico, intensidade da corrente elétrica, que é um exemplo que foi dado aqui, corresponda a outro, que pode ser o movimento de um ponteiro ou aquecimento, né, na forma de temperatura de algum objeto, sendo esse então, porém, acessível aos sentidos humanos, tipo o quê? A visão.
Então, para mim medir a corrente elétrica, que é algo que eu não enxergo, eu preciso transformar isso em algo visível. Isso pode ser, então, o movimento de alguma coisa, no caso do ponteiro do medidor analógico, ou transformar isso numa temperatura que vai me transformar isso num valor visível, que eu posso estar enxergando. Então, quando eu falar aí de medição de energia, né, medição elétrica, eu tenho que transformar isso que eu não enxergo a tensão na tomada, eu não enxergo a corrente passando no fio, eu tenho que transformar isso em algo visível. Então, meus instrumentos de medição a partir de agora vai ter que transformar isso em uma escala, em um valor de referência. Operação da medição. Bom, a operação da medição elétrica ela consiste basicamente em quê? Fenômeno físico que eu quero medir, o instrumento de medida e o órgão de percepção, né? E se caso eu queira controlar isso, fazer um sistema de controle, além desses três, aparece ainda o órgão de decisão e ação. Então eu vou medir o fenômeno físico, vou usar o instrumento de medida, né? Ele vai me dar um resultado, o órgão de percepção, vai mandar para o órgão de decisão e ação, e isso vai afetar ali a variável a ser medida. Então, se a medida tem a finalidade de manter uma máquina em um determinado regime de funcionamento, o esquema de medição é acrescido de mais uma etapa, né? Então, está ali o desenhozinho. Então, se eu quero manter a velocidade da minha máquina constante, eu preciso ficar monitorando ali, então, o meu RPM. E se isso acontecer de variar, eu tenho que ajustar os parâmetros da minha máquina que afeta na velocidade da máquina. Portanto, um instrumento é um dispositivo utilizado para uma medição sozinho ou em conjunto, com dispositivos complementares, sendo um conjunto completo desses instrumentos e outros equipamentos acoplados para executar uma medição específica, denominado de sistema de medição. Então, quando eu envolvo ali um instrumento, as garras, os alicates, amperímetros, eu tenho ali então um sistema de medição, né? E se ele tem também ali um supervisório que afeta a variável que eu estou querendo medir, né? Então ali tudo isso é conhecido como meu sistema de medição. Categorias básicas de instrumentos. Quais seriam então essas minhas categorias dos meus equipamentos de medição? Bom, de uma forma geral, os instrumentos de medição elétrica podem ser analógicos ou digitais, né? Então, os analógicos, nos quais o sinal de saída ou indicação apresenta uma variação contínua no tempo da grandeza que está sendo medida ou do sinal de entrada. Então, ali eu tenho um ponteiro analógico, ele está ali variando continuamente para ficar parado naquela posição. Porque se você tirar a medição, ele volta, né? Ele tem uma mola que puxa ele de volta. Então, a variação dele ali é contínua, fica fixo no ponto medido. Já o digital, nos quais o sinal de saída ou a indicação apresenta uma variação com valor fixo, né, no meu display, em períodos de tempo de grandeza que está sendo medida ou de sinal de entrada. Para mim medir o sinal digital, então, eu preciso fazer minhas contas internas dentro do meu microprocessador, meu controlador ali, e de uma forma que eu tenha um tempo de atualização do display. Eu tenho uma taxa que vai demorar ali para atualizar o display. Então, se acontecer uma variação da minha medição, no analógico a percepção já é instantânea. No digital, dependendo dessa taxa de variação, que cada fabricante, né, define a sua, mas não é demorado, tá? Aí ocorre a variação no display, então, do valor perceptível. Então, para você ter algo então mais sensível a alguma oscilação que você queira, é mais indicado então o analógico, que ali você vê na forma real o que está acontecendo com o seu sistema. Para ilustrar a diferença entre ambos, aqui tem então um voltímetro analógico que mostra ali o meu ponteiro, né, que a gente chama de cabelo, e aí tem uma variação contínua ali no eixo da escala, né? Já o voltímetro digital então tem um display marcando ali 124 alguma coisa, e para poder atualizar para 125 ou 123, depende do processamento desses dados, né, medido, e da taxa de amostragem ali no display, tá? Então, observa-se que no voltímetro analógico possui um ponteiro indicador, também conhecido por cabelo,
que se deslocará em movimento constante ao efetuar uma medida. Já o digital, por outro lado, apresenta sua indicação das tensões medidas através de números, né, que mudam de intervalo em intervalo. É importante, então, ressaltar que os termos analógico e digital referem-se à forma de apresentação do sinal, tá? Ali para você visualizar, ou da indicação, né? E não o princípio de funcionamento do instrumento. Como que ele mediu essa corrente? Não, isso não é o analógico e digital, ok? Quando eu falo ali analógico e digital, então eu estou me referindo a como que ele vai trazer esse dado para o seu olho, né? Seu olho humano. Então vai trazer na forma analógica e vai trazer na forma digital. Considerando-se o exposto, tem-se que os instrumentos de medição elétrica se dividem em duas categorias básicas, ou seja, em instrumentos eletromecânicos, os quais são sempre analógicos, e eletrônicos, os quais podem ser analógicos ou digitais, ou ambos, né? Então, os eletromecânicos vão ser sempre analógicos, tá? Já os instrumentos eletrônicos, eles podem ser eletrônicos, mas apresentar na forma analógica, né? Ou na forma de um digital no display, esse valor medido, ok? Então, aqui a gente encerra a parte 1, né, do nosso conteúdo, e na próxima aula a gente inicia a parte 2 da introdução da disciplina de medidas elétricas.